Lucas capítulo de número 5, verso 1 em diante. Me permita fazer uma leitura interativa para te conectar ao contexto. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas 2 pescadores haviam desembarcado e já lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da praia. Assentou-se e começou a ensinar do barco às multidões. Quando acabou de ministrar, ou de falar, ou de pregar para a multidão, Jesus se dirige a palavra a Simão, dizendo: Faste ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Mas respondeu Simão: Obrigado, Maurílio. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Diante desse versículo, ou desses versículos que a gente acabou de ler, eu queria falar um pouco sobre decisão. Decida entre razão e fé. Porque nós estamos diante de Jesus. Nós viemos para a igreja, somos ministrados domingo após domingo. E quando nós nos deparamos com uma adversidade, nós somos especialistas em raciocinar. E eu aprendi que diante de Jesus, diante de um comando de Jesus, a gente deixa a razão e vive a fé. Como que eu explico uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, e quando ela se depara diante de Jesus, talvez a razão dela dizer para ela: desista, porque você já gastou tudo o que você tinha. Você já consultou os melhores especialistas e nada deu sucesso. A razão desta mulher dizia isso. Mas diante de Jesus ela se moveu em fé. O que eu falo para uma mulher que já enterrou o seu marido e agora está diante de um enterro do seu filho e Jesus diz para ela: não chores mais. Qual é a razão desta mulher e qual é a fé? O que eu falo ao ver um paralítico diante de um tanque e Jesus se depara com ele e diz: você quer ser curado? A razão deste homem dizia: não tem quem me leve até o tanque quando ele é agitado. Mas Jesus não perguntou quem iria levar ele. A razão perguntou: não tem quem me leve. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Se você estivesse apacentando a ovelha do seu pai, e você é perito nisso, porque você é tão perito que quando veio um leão ou um urso, você foi capaz de livrar a ovelha do seu pai. Você está numa zona de conforto, de domínio, em que você é perito. Mas chega uma hora em que você é chamado por Deus. E você sai dessa zona de conforto, de perito, para ir para uma zona de guerra e vai enfrentar um grande gigante. E o que é que você tem nas mãos? Uma funda e algumas pedras.
O que é que você vai viver nesse momento? Razão ou fé? É isso a minha reflexão nesta noite. Se você sair daqui absorvendo apenas essa chave que precisa ser virada na sua cabeça, eu vou sair daqui muito feliz. Precisamos parar de raciocinar, de medir quando o Senhor fala. Nós estamos sendo ministrados com uma série de mensagens pelo pastor Gabriel, dizendo o que fazer até que Jesus venha. E essa série de mensagens tem gerado um avivamento interno para um despertamento. E dentro dessa série de mensagens, eu fui tomado com uma questão que eu acho que nós precisamos, num sentido coletivo, assumir isso. Tomar decisões certas em Cristo. Está na hora de a gente parar de perder tempo e ser assertivo diante de Jesus. Parar de questionar mais e ouvir e acatar os comandos de Jesus. Porque o que tem prevalecido nas suas decisões, a razão ou a fé? Em um cenário de frustração, você voltando de um labutar noturno, sem qualquer resultado, e você diante de um comando de Jesus dizendo, vai e continue lançando a rede. Qual é a sua resposta? Talvez nesse cenário, nesse ambiente, você vai dizendo assim, Sandro, eu me movo em fé. Mas será que é isso mesmo? Lá fora, qual é a resposta que você tem dado a Jesus? Razão ou fé? Você precisa sair daqui nessa noite decidido. Tomar a decisão em continuar trilhando com Jesus, com razão ou com fé. Porque a razão é a faculdade de raciocinar, de compreender, de ponderar, de julgar, é utilizar as bases dos recursos naturais, tangíveis, concretos, utilizar o cenário, o ambiente que nós estamos vivendo, ou que cerca nós. Isso é a razão. É o que você vive lá fora. Quais são as suas expectativas? Que você tem utilizado de recurso para sobreviver. Agora a fé, para falar sobre fé eu não vou usar a ciência, para falar sobre fé eu vou falar sobre a Bíblia. Hebreus capítulo de número 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Não é fraco. Não é fraco e é a base de tudo. É a base do nosso ministério. É a base da nossa família. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas a prova das coisas que não se veem. Isto é fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, não somente que Ele exista, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Romanos capítulo de número 10 e verso de número 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ainda falando sobre fé, eu fui profundamente ministrado aqui. Vamos voltar em Lucas capítulo de número 5, verso 1. Olha o cenário. Por causa da multidão, pessoas sedentas para ouvir a mensagem do Evangelho, Jesus é apertado. E eu, como um sonhador, tento imaginar Jesus sendo apertado a ponto de não conseguir falar com as pessoas.
Jesus é apertado pela multidão para ouvir a palavra. E aí eu paro para pensar o seguinte: o que motivava essa multidão a seguir Jesus? Quem eram essas pessoas que cercavam Jesus? Quem eram essas pessoas que apertavam Jesus para ouvir uma mensagem sobre o reino de Deus? O que eles ouviram que nós ainda não ouvimos? O que eles viram que nós ainda não vimos? Porque essas pessoas não tinham embarcação, mas estavam dispostas a andar milhas pelas margens, atravessar montanhas e cidade, para ter o encontro com Jesus do outro lado da margem. E nós, com todos os recursos que nos cercam, com aplicativos de transportes, com carro na garagem, com saúde, com trabalho, o que é que nós estamos dispostos a fazer para ouvir Jesus e para ter um encontro com Jesus? Porque essas pessoas já não tinham mais nada, mas elas se esforçavam, passavam noites, dias caminhando atrás de Jesus. Enquanto Jesus ia pelo barco, elas viajavam dias atrás de Jesus, a ponto de os seus recursos acabarem diante de um deserto. Os seus discípulos dizem: Jesus, despede a multidão porque eles não têm o que comer, deixe que cada um se vire. E Jesus olha para essa multidão e diz: eu tenho compaixão. Então eu paro para pensar, o que falta em nós? O que eles tinham que nós não temos? Por que essa geração já não tem mais fervor para ouvir Deus falar? Por que essa geração fica inquieta se nós pregamos 40 ou 50 minutos e Deus está falando e nós estamos inquietos? Não vejo a hora do culto acabar, porque amanhã é segunda-feira e é dia de trabalhar. O que é que aconteceu com essa geração que não estamos mais dispostos a sentar para ouvir Jesus falar? Deixa eu contar aqui uma história. Semana passada eu recebi um contato de um jovem que ainda não processa a nossa fé. Está num processo de conhecer Jesus. E ele foi convidado para ir para Curitiba num retiro espiritual, numa igreja cristã. Uma igreja muito séria. Mas no processo de preparação para esse retiro, para a viagem para Curitiba, algumas coisas aconteceram que chatearam esse jovem. E ele me ligou: Sandro, eu preciso de uma orientação sua. Eu preciso ouvir um sim ou não seu. Eu falei: meu Deus, quem sou eu? Porque eu estou disposto a não mais ir para esse retiro. Porque muitas coisas aconteceram nesse processo. E no telefone, algo imediatamente foi ministrado no meu coração. O que arde no seu coração? Desistir ou ir? Ele disse: Sandro, eu estou com uma expectativa tão grande de conhecer Jesus. Eu tenho tudo na vida. Tudo mesmo. Uma condição financeira satisfatória. Eu tenho tudo o que eu preciso. Mas eu sinto que eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu disse: então vá. Se você precisar, eu te levo na BR. E te busco na BR de madrugada, mas você vai. Foi ministrado domingo passado, voltou para São Paulo. Eu liguei para ele na segunda-feira. E aí? Ele disse: Sandro, eu tive um encontro com Jesus e eu não imaginava o quanto ele era maravilhoso. Eu aprendi nesse retiro que o Espírito Santo não é apenas uma parte de uma trindade, mas que ele é o meu amigo.
E quando eu tive encontro com Jesus, e o pastor com um tanque batismais limpo, preparado, disse: alguém quer aqui se batizar? Ele eu quero me batizar, porque eu conheci Jesus. E o meu coração, ele jorra de dor. Será que nós, que estamos na igreja, passaríamos por cima de tudo para ter esse encontro com Jesus? Jesus enxerga num barco, conecta barco com vida. Jesus enxerga na vida de Simão a oportunidade de ampliar o anúncio do reino, o anúncio do evangelho. Deixa eu te explicar aqui para você ser ministrado de uma forma individual. Jesus enxergou em você a oportunidade de ampliar o anúncio do evangelho. Eu não sei se você se alegra com esse privilégio. Lucas capítulo de número 5 e verso de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores já estavam desistindo. Não está no script. Jesus vê a grande oportunidade na sua vida de ampliar o evangelho. Mas eu te pergunto, como é que você está hoje? Fomos ministrados nesta manhã um testemunho pessoal do pastor Gabriel, em que ele foi ministrado dizendo que ele precisava ter paciência com as pessoas e com ele mesmo. Jesus enxerga em você a oportunidade de ampliar o evangelho. Mas como é que você está? Porque os pescadores estavam frustrados. No verso de número 2 diz que eles já tinham desembarcado, eles já tinham desistido de pescar. E já estavam lavando as redes. Ou seja, não havia mais nenhuma expectativa para viver algo sobrenatural. E você, nesta noite, você tem alguma expectativa? Você já está lavando a rede, você já até desceu do barco, mas ainda resta alguma expectativa, mesmo nesse cenário caótico, de frustração, de você viver algo sobrenatural de Deus? Essa é a pergunta. Jesus escolhe entrar num barco, ou seja, na vida, para ensinar não somente a multidão, mas também a Simão Pedro. Eu vou repetir, Jesus entra num barco, entra na vida, na sua vida, não apenas para ampliar o anúncio do evangelho através de você, mas para te curar. Porque seria um relacionamento muito egoísta se Jesus utilizasse apenas o barco e não cuidasse de Simão Pedro. Mas Jesus estava num plano de ampliar o anúncio do evangelho. Não sei se você está entendendo. Eu sinto uma graça aqui. Jesus vê na sua vida a oportunidade de ampliar o reino, o evangelho, mas ao mesmo tempo, dentro desse processo, Jesus também está focado em curar as suas feridas internas, de mudar a sua história, de mudar os seus olhares de decepção, de frustração, para dizer: não, eu tenho algo maravilhoso para te mostrar através do poder. Lucas capítulo de número 5, verso de número 3. E Jesus entrou no barco e escolheu Simão para entrar no barco. Escolheu Simão para entrar. Não havia somente Simão naquele episódio.
Havia outros pescadores, mas Jesus decidiu entrar na vida de Simão. E pediu para que afastasse um pouco da terra. Assentou-se para ensinar do barco a multidão. Deixa eu compartilhar aqui uma revelação para você. Jesus decidiu e escolheu entrar na vida de Pedro, ou seja, na sua vida. E ao entrar na sua vida, Ele vai pedir para você se afastar da margem da vida. Porque no raso a gente não tem nenhuma experiência a não ser molhar os pés. Jesus decidiu entrar na sua vida. E o primeiro pedido que Jesus vai fazer para você é que você se afaste da margem da vida para viver algo mais profundo com Ele. E nesse convite, Jesus se assentou, Ele se estabeleceu na vida de Pedro, Ele se estabeleceu na sua vida. E nessa jornada, você será aperfeiçoado com a vida de Jesus. Decida hoje, razão ou fé? Lucas capítulo de número 5, verso 4 e 5. E disse a Simão, faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, frustrado, decepcionado. Só para você entender aqui o contexto, a vida financeira de Pedro estava falida. Essa pesca era a última ficha. Ele investiu tudo o que ele tinha, todos os seus esforços foi aplicado naquela noite. Você se encaixa nisso? Você, em alguma parte da sua vida, da sua jornada, você já investiu tudo o que você tinha por algo e não deu certo? E sabe qual é o seu problema? Que você está vivendo ainda essa frustração até hoje. Vamos, fala para o seu coração, quanto tempo isso já aconteceu? Parece ser passado, mas é recente na sua vida. Porque isso até hoje te bloqueia. Porque isso até hoje traz medo. E você fala, desta água eu não bebo mais. Já estou calejado, não entro mais nessa história. Vive o presente no passado. E tudo o que aconteceu lá atrás, traz reflexo no presente e no futuro, porque você não se move por causa disso. É por isso que Jesus diz, espera aí Pedro, se afaste. Se desconecta da terra. Eu vou te levar para um lugar onde você não vai ter domínio. Apesar de você ser perito no mar, mas quem controla o barco é o mar, não é você. Então deixa eu desconectar você da terra para viver um lugar onde você vai viver uma instabilidade. Mas nessa instabilidade você vai ver o que eu tenho para te fazer. Ah, isso aqui não está no script. Para andar com Jesus, não precisa apenas ter admiração. Sabe o que é o nosso grande problema? É que essa geração de hoje é a geração do fã-clube. Eu sou admirador de Jesus. Mas eu aprendi que para caminhar com Jesus não precisa apenas, o quesito principal não é apenas a admiração, mas é o amor, é o amar a Jesus. Porque Nicodemos, o mestre, o fariseu, o doutor da lei, quanto ele admirava Jesus. As palavras de Jesus mexiam no coração
do mestre da lei. Os milagres que Jesus operava, tocava Nicodemos. Mas numa noite em que Jesus fez um convite para Nicodemos, ele parou no meio do caminho. Porque a admiração se acaba, mas o amor tudo suporta. A admiração se vá, mas o amor tudo suporta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A nudez, a fome, a perseguição. O jovem rico chegou com um discurso muito lindo, um mestre, e ele estava interessado em saber qual era a chave para entrar no reino de Deus. Ele tinha boas intenções, mas não estava disposto a amar a ponto de largar tudo para seguir Jesus. E deixa eu te dizer algo que desceu agora aqui. Quanto mais você estiver conectado nas coisas terrenas, mais dificuldade você vai estar de se conectar com Jesus. Eu não estou dizendo para você não ter nada na vida, não é isso. Eu estou dizendo que quanto mais você estiver conectado com as coisas terrenas, quanto mais você cuidar das coisas terrenas, mais dificuldade você vai ter de se conectar com Jesus. Porque isso vai ser um peso na sua vida. A decisão de largar para seguir Jesus é uma decisão que requer amor e não apenas admiração. Depois de Jesus despedir a multidão, dirigiu-se a Pedro e disse, e não disse apenas a ele, não disse apenas para os seus amigos, mas ele deu uma ordem expressa para Pedro, dizendo: lança a rede. A ordem era para Pedro, mas a rede era para todos. A ordem era para Pedro, mas parecia que a pesca era para todos. Havia naquele episódio um propósito específico para trabalhar na vida de Pedro. Pedro era perito em pesca, mas não conhecia o poder sobrenatural de Jesus. A pesca foi maravilhosa, as redes se romperam, ouviu-se um pedido de ajuda aos demais pescadores e o barco quase foi a pico. Tudo isso aconteceu no barco e na vida de Pedro, para Jesus se revelar como um Salvador. Lucas capítulo de número 5 e verso de número 8. E vendo isso, Simão Pedro se postrou diante do pé de Jesus, dizendo: se afasta de mim, se ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Tudo isso está acontecendo na sua vida. Parece que o barco está a pique. Tudo que você conquistou está sendo rompido. Você está pedindo ajuda, mas tudo isso está acontecendo na sua vida para que Deus se revele sobre a sua vida. Jesus não se afastou de Pedro, mas atraiu ainda mais para perto de si. Disse: não temas, não temas. O mesmo Jesus que deu ordem a Pedro para lançar as redes no mar, agora pesca Pedro na rede da sua graça. O mesmo Jesus que ordena Pedro lançar as redes, é o mesmo Jesus que agora está lançando a rede da graça. Deixa eu dizer algo muito importante para você. A rede da graça é lançada todos os dias, incansavelmente, sobre as nossas vidas. E aí eu te pergunto: o que você está disposto a fazer? Vencer? Superar? Ser resgatado pela rede da graça? Ou desistir de tudo, descendo do barco? O mesmo Jesus que manifesta o seu poder na pesca maravilhosa, agora, através de Pedro, vai fazer algo glorioso, uma pesca gloriosa.
agora vai pescar pessoas. Ministério do Louvor, por favor. Pedro foi transformado em pescador de homens. Sua empresa de pescaria fechou. Seus barcos foram arrastados para a praia. Suas redes foram aposentadas. Uma nova empreitada renasce ou surge na vida de Pedro. Uma nova linha de trabalho é aberta. Pedro vai ser preparado para atuar como um pescador de homens, para lançar a rede do Evangelho, para levar multidões a Jesus. E eu termino essa reflexão dizendo: Jesus quer mudar a direção da sua vida. Venha para os braços de Jesus. Larga tudo. Jesus quer mudar a sua vida, a direção da sua vida. Venha para os braços de Jesus. Sandra, eu já estou na igreja. Sou membro da CBN. Ou eu frequento outra igreja. Você que está em casa me ouvindo, eu já frequento. Mas deixa Ele te mostrar algo mais profundo que você ainda não enxergou. Feche teus olhos. Pai, diante dessa palavra, nós estamos dispostos a sair da margem da nossa vida e viver algo extraordinário, um lugar onde a gente não tem controle. Talvez o que nós estamos vivendo hoje, a razão humana, o cenário que nos cerca, diz que não vai dar certo perseverar. Mas nós somos tomados com esta palavra que Pedro disse: apesar de eu ter pescado a noite toda e não ter pegado nada, sobre a tua palavra nós vamos até o fim. Então eu ministro sobre o coração desta pessoa esse renovo, essa palavra rema, que traga força para ela deixar de olhar para o passado e viver algo extraordinário hoje com o Senhor. Nos permita viver essa experiência que nunca nós vivemos, Jesus. Essa experiência que Mateus teve ao largar tudo, dinheiro, alfândega, para seguir um chamado, um simples chamado: vem e me segue. O nosso coração deseja experimentar isso, essa decisão de largar tudo para seguir Jesus. Sair da margem da vida para seguir Jesus, num lugar onde nós não vamos ter controle, mas sobre a tua palavra nós vamos confiar, porque a tua palavra revela a sua vontade, e a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Então, Pai, através desta palavra, nós somos encorajados a dizer: sim, Jesus, eu estou disposto a abrir mão das minhas convicções, das minhas razões, para lançar naquilo que eu não sei o que eu vou pescar, mas sobre a tua palavra nós vamos perseverar até o fim. E quando eu chegar lá naquele grande dia, nós vamos ouvir: venha, bendito do meu Pai. Venha, bendito do meu Pai. Venha para o gozo eterno. Você que perseverou até o fim, receba a coroa da vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso amor por Ti, Jesus. Te agradecemos, Pai. E que essa palavra semeada nesse coração, neste domingo, ela vai germinar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até a sua vinda, Jesus. Até a sua vinda, Jesus.